Bom dia. Pediu para apresentar a preletora que vai trazer a palavra hoje, Esther. Esther é uma grande amiga. Ela está aqui com o esposo, Mário, com o filho, Davi. E ela fez essa gentileza de abrir mão, né, do tempo de férias, do pouco tempo que ela tem aqui em Lisboa, para estar com a gente nessa manhã e nos abençoar. Esther, ela me edifica muito, porque é uma pessoa que não mediu esforço para realizar um sonho antigo. E o sonho dela é um sonho muito generoso, é um sonho para abençoar outras pessoas. Então, é uma pessoa que se dedica para abençoar os outros. E uma das coisas que... Ela escreveu um livro sobre a história da família dela, que eu recomendo. Só trouxe 4 exemplares, que vão estar à venda aqui para quem quiser depois, por 10 euros. E acho que uma coisa que me comove é o caminho que a Esther fez, tendo sido criada num ambiente muito religioso e muito legalista. No momento de crise, ela encontrou a graça. E hoje ela vive pela graça e é uma pessoa graciosa e que agracia as outras pessoas. Então, é um privilégio para a gente ter Esther aqui nessa manhã. Obrigada, Esther. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje e estar com minha família. Eu acho que não. Obrigada. Obrigada. Sim, meu esposo já mostrou a foto. Nós não costumamos estar sempre no mesmo lugar, a família toda. Então, hoje, de estar com o Mário, né, e com o Davi na igreja, aqui em Portugal, já é um presente muito grande de Deus. Está faltando a nossa filha, Ruth, tem 29 anos, Davi tem 27, e para estar todos completos. Obrigado pelo... O marido sempre apresenta. Obrigada também para a Isabelle e o Osmar. Eles são pessoas muito generosas, hospitaleiras. Obrigada também para o pastor da igreja de estar permitindo estar falando com vocês. Eu queria já apresentar o versículo. E eu tenho aqui meus lembretes. Estou nervosa. O coração está batendo muito forte. Mas estar aqui está muito além das expectativas. Bom, eu vou dividir então um pouco sobre mim. Como a Isabelle falou, eu nasci na Indonésia e é o maior país muçulmano do mundo. Lá é onde tem mais islamismo. E como meus pais, eles estudaram numa escola holandesa, missionários holandeses, daí a pouco, meus pais se converteram a Cristo. Só que na Indonésia há uma perseguição muito forte, religiosa mesmo. Por exemplo, quando você vai para tentar fazer inscrição para uma escola, dentro da inscrição é necessário você colocar qual é a sua religião. E se você não colocar que a sua religião é islâmica, com certeza você não tem acesso às escolas públicas, que são as melhores do país, né? Então, desde pequena, eu já senti, aos 3, 5 anos de idade, essa diferenciação. E também, quando na Indonésia há algum problema político, alguma corrupção descoberta e o povo se levanta, o que acontece? Eles mudam o foco para perseguir as minorias, sejam minorias religiosas, sejam outros tipos étnicas ou políticas.
Então, o problema que deveria ser tratado, o político, né, a corrupção em si, ela é esquecida e persegue-se as minorias. Então, o que acontece? Nós tínhamos uma loja de tecido e morávamos no fundo. E quando acontecia isso, havia quebra-quebra da multidão. E as pessoas se juntavam, se manifestavam, e eles iam quebrando e sabendo que nós não éramos, né, da mesma religião. E o estranho é que você via os seus amigos, os seus vizinhos, quebrando a sua loja e entrando, e uma vez a nossa família estava nos fundos, porque morava, né, nos fundos da loja, e havia só mais uma porta separando a gente daquela turba enlouquecida, quebrando tudo. E foi Deus que cegou, eles não sabemos o que aconteceu, mas a gente podia ouvir o barulho, tudo, mas parece que aquela porta foi cegada dos olhos, né? E eles não entraram e sobrevivemos. Mas quando você sai de lá, acaba tudo, as pessoas voltam e te tratam normalmente, como se nada tivesse acontecido. Então, existe a perseguição e ela, às vezes, é assim, velada, somente documentos, mas também fica como se fosse uma paranoia, mas é muito estranho. Eu acho que só dá para entender quem vive mais ou menos assim lá, né? Mas aos 7 anos de idade, então, meus pais decidiram mudar para o Brasil. Por isso que falo português, apesar de ter nascido na Indonésia. E mudamos, eu tinha 7 anos e eu era, acho que já muito tímida. E o fato de chegar e não saber falar a língua e ter essa barreira, eu acho que acentuou um pouco mais essa timidez. Mas o que eu queria falar então, durante esse trajeto do relacionamento com Deus, Jó, ele foi um exemplo maravilhoso de relacionamento com Deus. E no final, no capítulo 42, ele diz, olha, antes eu ouvia, Senhor Deus, eu te ouvia de falar. As pessoas falavam de ti. E era isso. Isso é um nível de conhecimento, um nível de relacionamento que eu tinha até os meus, talvez, 14 anos de idade. Mas percebam bem, eu cheguei a mudar de país por causa da religião, certo? Eu cheguei a virar praticamente uma refugiada no Brasil por causa da religião, por alguém que eu só conhecia superficialmente. Porque eu não conhecia esse Deus dos meus pais. Eu vivia numa família, sim, religiosa, mas eu não tinha contato. Eu posso até sofrer pela perseguição, posso até sofrer por esse Deus, mas que ainda era um desconhecido, uma superficialidade. Eu ouvia meus pais falarem, eu ouvia meus professores de escola bíblica de domingo falar para mim, e era isso. Até que um dia, isso no Brasil, aos 14 anos de idade, uma amiga me convidou para ir numa escola bíblica de férias, e lá foi outro nível. Eu tive encontro com Deus, eu tive encontro com Jesus, porque a pessoa que estava falando na última noite falou o quanto Jesus me amava, a ponto de sofrer lá na cruz, levou chicotadas, colocaram uma coroa de espinhos, ele carregou uma cruz muito pesada por me amar, e eu senti, uau, eu queria tanto ser amada, quero tanto ser amada, e eu sentia muito falta disso. E Deus, tão próximo de mim, eu tive encontro com Ele. Não tinha como não dar a minha vida de volta para Ele. E então, talvez, nessa caminhada de relacionamento com Deus, eu posso dizer que eu tive um encontro.
um encontro. Mas eu queria um pouco mais. E a gente, então, pode pensar assim, eu posso ouvir falar, eu posso ter um encontro. Por exemplo, teve um presidente no Brasil que ele governou 2 vezes, foi eleito 2 vezes. Ele se chama Fernando Henrique. E a gente falava muito dele, e tinha na mídia, tudo. E um dia, quando estava em Timor-Leste, nós entramos em Timor-Leste, como eu sei falar português, e o indonésio, então foi muito bom, assim, eu estava encaixando nos pré-requisitos. Logo que Timor-Leste teve a sua independência da Indonésia, e como eles tinham queimado tudo lá, e como eu sofri de não poder estudar nas melhores escolas, e eles iam abrir uma escola de informática, e a minha formação acadêmica é de tecnologia de informação, pensei, ótimo, eu quero servir a Deus lá, vamos abrir lá. E, coincidentemente, o presidente estava lá em Timor-Leste, Fernando Henrique. E ele convidou todos os brasileiros para beber Coca-Cola e tomar batata frita. Era o máximo que tinha lá, porque nós estávamos somente comendo arroz e folha de mandioca, é mandioca que se fala, aquela raiz, e folha de mamão. Então, você poder ser convidado pelo presidente, ter um encontro com ele, e tomar Coca-Cola e batata frita. Eu não sou muito de refrigerante, tá? Mas quando você fica um tempo sem, você até que aprecia um pouquinho. E estava lá 30 brasileiros e ele, e acabei tirando foto com ele. Mas aquilo foi um encontro somente com a dona Ruth, a esposa, em que eu até posso provar que encontrei com ele, e parece que eu sou importante, mas não é, de poder tirar foto. Um encontro é melhor do que só ouvir falar, mas também poderia ser mais, poderia ser melhor. Eu queria ter intimidade com Deus, assim como eu não, pelo simples encontro com o presidente, não tenho nenhuma intimidade com ele, eu ainda não tinha intimidade com Deus. Deus Trino, Deus Pai, e Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu sabia que ele me amava, eu amava muito ele, mas acho que os meus olhos ainda não o viam. Meus olhos ainda estavam no processo de poder ver, de poder ouvir a palavra diretamente, não de outra pessoa falar dele para mim, mas de ver com os meus próprios olhos. Isso é o tipo de intimidade. O interessante é que em Salmo 25, em Salmo 25:4, diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Eu queria essa intimidade, assim como fala de aliança, lembra de casamento. Casamento, ele exige tempo. Você não pode casar com alguém e continuar a viver como uma solteira, não é verdade? Você tem que ter algumas mudanças nessa intimidade. Você não pode ter um encontro com Deus e continuar a viver da mesma maneira. Alguma coisa tem que mudar. O seu comprometimento. Eu queria esse olhos nos olhos com o nosso cônjuge, não é? A gente não quer ter olhos nos olhos, ouvir segredo dos nossos filhos. É a mesma intimidade com Deus. E olha que interessante que no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor, ela é trocada. Eu acho que tem os versículos de Salmo 25. Esse é a atualizada e a revista. E tem uma outra versão
em que a intimidade, ela é isso. Ele troca como confia os seus segredos. Você não vai conhecer alguém e já dizer: meu pior problema na vida é o legado que recebi dos meus pais, é a ira que eu tenho dentro de mim, e por mais que eu tente controlar, de vez em quando ele sai. Você não vai falar isso com alguém que você conhece pela primeira vez, ou talvez no primeiro encontro. Você vai confiar os segredos da sua alma com pessoas que você encontra sempre, com pessoas que depois a gente vai descobrindo que você investe tempo. Tempo. Tempo, ele é um presente. Ele é muito importante. E tempo, precisamos estar com Deus. Temos que confiar os nossos segredos a Ele. Isso é aliança, comprometimento. Mas olhando melhor para esse versículo, percebi que não sou eu que conto os meus segredos. Esse versículo, quem é que conta os segredos? É o Senhor. É Deus que conta os segredos dele para mim. Uau! É diferente. A intimidade, a gente pensa que é a gente se achegar a Deus. Mas a gente tem que ver o outro lado. Que a intimidade, quem mais está esperando ser íntimo da gente, de você, é o próprio Deus. Vocês já viram? Uma vez eu vi na televisão, lá do Brasil, é um casamento judaico. Eu achei muito interessante, porque eu não sei se é assim em todos, mas naquele foi. A noiva entrou na nave da igreja, mas ela parou na metade. O noivo, lá da ponta, foi chegando à outra metade. E depois, juntos, eles foram para a frente. Eu penso que talvez, pode ser, que seja assim também a nossa intimidade com Deus. Ele também está esperando, né, como noivo, e nós como noiva. E quando tomamos iniciativa, ele vem correndo. Assim como o filho pródigo, sabe a parábola? Quando o filho ele se levanta, eu vou falar: Senhor, ou Pai, eu pequei, eu me arrependo. E ele começa a voltar. O pai, quando vê, ele vai atrás do filho. Essa intimidade que eu queria. Mas é um desafio. Porque a resposta que eu tinha para com Deus era ir cada vez mais evangelizar. Cada vez mais ir para missões. Cada vez abrir outra escola de informática. Eu queria tanto agradar a Deus, eu amo tanto ao Senhor, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. E tanto é que, pensando aqui no que eu ia falar para vocês, eu me lembrei que eu já vim a Portugal a primeira vez em 2008. E foi porque eu estava indo para Guiné-Bissau. Fui convidada para falar num seminário. O seminário durava vários dias em Guiné-Bissau e era sobre evangelismo de crianças. Mas a única escala pela TAP, né, é aqui em Lisboa. E eu fiquei aqui alguns dias. E tinha um amigo e foi, Portugal, Lisboa, novamente, muito além das expectativas. Mas no retorno para o Brasil, depois do seminário e tudo, eu tive uma notícia muito triste. Uma amiga minha, ela tinha asma, né? E ela teve um acesso, levaram ela para o hospital, só que ela parou, o coração dela parou. A família ficou toda angustiada, chamaram os médicos, porque ela já estava no hospital, a equipe médica veio e trouxeram de volta. Mas ela voltou em coma, inconsciente. Ela voltou sem poder interagir com ninguém. Ela estava em coma, num nível profundo, em que eles não sabiam onde ela estava.
E foi assim que eu voltei ao Brasil e soube. E eu ia visitá-la toda semana. Toda semana ia lá. Como é que você conversa com alguém que não te responde? E toda semana eu vou e tinha mais ou menos um modelinho. Eu falava, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. E eu falava, hoje é dia, por exemplo, 24 de fevereiro, quarta-feira. Às vezes orava, às vezes lia salmos, às vezes cantava. Era de tal maneira que eu ia frequentemente, metodicamente, visitar essa minha amiga toda semana, que a enfermeira, ela já me chamava e falava, Esther, tal pessoa em tal quarto, ela está desenganada, ela vai morrer. Você poderia orar por ela? Já era conhecida. Aí eu ia, orava. Incrivelmente, em vez de eu falar com ela, o momento de parar, de olhar a minha amiga, fez com que eu pudesse parar e conversar com Deus. Porque aquela semana, em vez de fazer uma visita agitada como pastora, em que nessa minha ânsia, busca de querer agradar a Deus, nesse meu ativismo, eu tinha que parar, eu tinha que pensar, eu tinha que refletir. E uma pergunta que vinha na minha cabeça, nesse nível de intimidade, né, nesse desafio que eu gostaria de lançar para vocês também, é uma pergunta tão boba, mas que aconteceu. Deus ama mais essa minha amiga, que está simplesmente deitada em coma, ou ama mais, é doido, mas acontece, a mim, que estou aqui correndo, servindo, trabalhando, convertendo tanta gente, querendo falar do amor de Deus? A resposta é óbvia. Deus ama tanto a ela como a mim. E aí eu fico assim pensando, mas eu estou correndo tanto, eu estou servindo tanto, afinal, qual que é a prioridade? O que realmente importa para a gente agradar a Deus? Mostrar que eu amo a Deus, obedecer os mandamentos de Deus. E sabe, é isso que eu queria estar falando, é isso que eu queria estar desafiando a todos. Enquanto eu faço e tento atender a expectativa que eu penso que as pessoas têm de um bom cristão, que eu penso que Deus tem para comigo, talvez ainda não é a resposta. Talvez, se tudo que eu fizesse for realmente fruto do meu silêncio com Deus, se a fonte da minha vida for realmente entender, perceber a graça de Deus, que me ama, que se importa comigo, do jeito que eu sou, fazendo ou não fazendo nada, correndo ou sem correr, atender a expectativa dos outros ou não atender. Talvez Deus queira que, sim, o produto do que fizer vai ser até muito melhor se a fonte for Deus. Porque eu sou amada, então eu posso correr e ajudar as outras pessoas. Me faltava algo que Jó teve. Essa experiência que ele teve de perder tudo, porque ele obedecia a Deus, de perder a saúde por obedecer a Deus. Ele mostrou
para todo o cosmo. E me mostrou para todas as potestades, anjos, demônios, que é possível amar a Deus, que é possível amar ao Senhor Pai, enquanto você está nos cacos, enquanto você está limpando as suas feridas com uma telha, com um pedaço de caco. Parar para pensar. Senhor Deus, é mais íntimo comigo hoje do que ontem? Eu espero que Deus seja mais íntimo comigo amanhã do que hoje, ou espero a minha agenda repleta, o meu ativismo, a minha corrida. Eu retornei em 2008 com essa jornada foi pensando. Infelizmente, essa minha amiga, ela veio a falecer depois de 7 anos. Então, a pessoa, apesar de fisioterapia, apesar de todo o trabalho em volta dela, ela foi ficando mais atrofiada e cada vez a respiração era mais difícil, você teria que tirar todo o muco e às vezes ela parava e depois voltava. Era muito triste. Em dezembro desse mesmo ano que a minha amiga se foi, eu fiquei muito doente de tal maneira que eu pensei que eu ia morrer. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Eu tinha taquicardia, eu não conseguia dormir, e depois descobriu que eu estava com hipertiroidismo. Então, no hipertiroidismo, eu fui à endócrina, e a endócrina me deu remédio. Só que no remédio, eu fiquei com hipotiroidismo. E eu fiquei hipotiroidismo, hipertiroidismo, hiper, até que depois, pesquisando, descobriu que eu tenho um tumor na minha hipófise, né? Um tumor no meu cérebro. E aí, 3 anos tratando esse tumor. E aí sim, equilibrou, porque a hipófise comanda a tiroide e eu estava só tratando a tiroide e tinha que tratar a hipófise. Esse tratamento, né? Esses pensamentos, essa jornada de intimidade. E descobri também que quanto mais queria ter intimidade com Deus, eu fui descobrindo a mim, como eu falei, descobrindo o legado, as minhas experiências com a família, minhas experiências com meu esposo. Eu fui descobrindo a mim mesmo. É interessante. Se eu quisesse ter intimidade somente comigo mesmo, eu acho que eu ia ficar só doidinha, correndo atrás de mim mesmo. Mas com a intimidade com Deus, Ele me tratando, me fazendo parar, me fazendo descobrir quem eu sou também. E aí, percebi as minhas imperfeições. Nesse confronto comigo mesma, eu percebi a minha pequenez, a minha dependência com Deus. E eu, ao aceitar essas minhas fraquezas, essas minhas imperfeições, eu também tenho que aceitar do meu cônjuge, do meu esposo. Se eu sou assim, tão irada, se eu consigo magoar tanto as pessoas, e quando eu percebo, errei de novo, a mesma coisa, outra vez. Então, por que não perdoar também as outras pessoas? Perdoar a nossa família também. E aí eu percebo que eu consigo ter mais intimidade com os outros. Mas isso, toda a fonte, é a intimidade com meu Deus. Essa intimidade com meu Deus, né, correndo, porque o tempo tá, ela é fruto da palavra de Deus. Quando, de alguma maneira, algum personagem, aquelas histórias maravilhosas escritas na Bíblia, elas saem, pula, e parece que sou eu, parece que está me descrevendo. Por exemplo, a cura da mulher encurvada. Vocês conhecem? A mulher que estava lá assistindo, e Jesus na sinagoga chama a mulher para frente. Veja bem, sinagoga somente homem, mulher tem que ficar num outro espaço. E quando chama,
E ela vem toda encurvada. E ele a toca fisicamente. E ela volta a ficar reta. Volta. Acho que foi a primeira vez. Daqui de repente. Bom, então, ela consegue olhar para as pessoas, olhos nos olhos. De repente, eu me encontro nisso. De repente, a história da Bíblia sou eu. E essa intimidade com Deus faz com que, uau, Deus pode fazer isso na minha vida. Ao invés de eu ficar sempre com o meu complexo, minha baixa autoestima, meus pensamentos, escutar as mentiras do diabo, eu posso olhar aos olhos das outras pessoas, porque aos olhos do Pai eu sou amada, eu sou a filha amada de Deus. Ou outras histórias em que a intimidade com Deus fala, talvez a parábola do filho perdido. Ela é linda, não é somente a ovelha perdida, em que o pastor vai atrás, a moeda perdida, que a mulher vai atrás, o filho perdido, que o pai vai atrás, mas depois de um certo tempo, eu já não me identifico tanto mais com o filho perdido, mas me identifico com o filho mais velho, né? Aquele que está na casa do pai, ou se a gente fizer analogia, aquele que está na igreja e fica somente observando, mas não se sente parte da casa do pai, não se sente filho. Mas depois passa, muda mais o tempo, e a intimidade com Deus faz com que perceba na palavra que não é mais para eu ser uma filha perdida, não é mais para eu ser uma filha mais velha, mas entender que o trabalho de Deus na nossa vida é fazer com que a gente seja parecido com Cristo, então parecido com o Pai. E parecido com o Pai é diferente. Parecido com o Pai é acolher. Parecido com o Pai é perdoar. Parecido com o Pai é abraçar, é encher os nossos filhos com anéis, com roupas novas, com sandálias. Ter o amor do Pai. Em que essa intimidade com Deus a gente tem que ir desenvolvendo, evoluindo, conforme, fortalecendo, conforme vamos vivendo com o nosso Deus, com o nosso Pai. E aí, então, passando para outra tela, a maior intimidade é amar a Deus com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, todo o seu entendimento. E isso foi indo a partir de 2008, até que, em 2014, eu tive o curso de um ano com Osmar Ludovico, que foi muito bom, recomendo mesmo. Aí, em 2016, entrei em ano sabático. Melhor parar, Esther, entender o que está acontecendo na sua vida e que rumo você está indo. Quando a gente vai chegando, vai ultrapassando 50 anos de vida, é melhor você refletir, porque você já não tem mais tanta força. E eu penso como se fosse um raio laser. Antes, você atira para todo lugar. Agora você já não tem mais muita munição. Então você tem que ter foco para você acertar o seu alvo. E o raio laser, ele é poderoso, porque se fosse luz assim, difusa, é uma coisa. Mas se você consegue focar para um lugar, com certeza aquele raio, ele vai ultrapassar, ele chega no seu alvo, ele vai ultrapassar. E amar a Deus. E então, em 2016, no ano sabático de refletir em que vou aplicar, amar é amar. O parâmetro tem que ser o amor. Amar, eu amo mais hoje do que ontem, eu consigo perdoar mais hoje do que ontem, e amanhã eu consigo ter essa consciência de poder medir, então, com o amor. E aí, pensando no que fazer, ufa, agora chegou a outra segunda parte. A palavra café. Eu gostaria que tivesse saído da minha cabeça, mas não saiu da minha cabeça. Então, se vocês também usam, usem à vontade. Eu aprendi isso com o pastor Ed Henrique Witz. Ele é da Água Branca. Água Branca, isso mesmo.
Então, amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a força e entendimento, dá o... Se chama como? Anagrama? Né? Você pega as primeiras letras. Amar a Deus com café. Mas não foi bem assim. Isso só ajuda. Mas, na verdade, em 2016, no final do ano sabático, depois que escrevi o livro, Entender o Legado, tudo, o meu chefe, né, que é o superintendente da minha denominação, chegou e falou no final do ano sabático: Esther, o que você quer fazer? E por incrível que pareça, veio um insight na minha cabeça que, quando eu aceitei a Jesus aos 14 anos, um dia, com a mocidade, eu fui numa casa da sopa, em Campo Belo. É um bairro lá em São Paulo. Essa casa da sopa, durante os fins de semana, é igreja. Mas durante a semana, serve sopa. E eu lembro que eu fui com a minha mocidade e me senti tão bem acolhida. E criou-se relação de afeto tão bom entre nós da mocidade. E, de repente, quando o superintendente perguntou: Esther, o que você quer fazer da vida? Me veio esse flash. Só que eu sei que hoje, a vibe, né, a onda, não é mais Casa da Sopa lá em São Paulo. Houve, depois daquela época, a fase da pizza. Se você quer falar para o seu amigo: vamos comer fora, a gente vai numa pizzaria. Só que já passou também essa fase. Hoje, se você quer conversar com alguém, o que se fala lá em São Paulo? Vamos tomar um café. As pessoas lá em São Paulo, analisando, não levam mais ninguém para casa. É estranho, mas é uma análise real. Tanto que os apartamentos lá em São Paulo, eu não sei aqui ainda como que acontece, mas eles são um estúdio. Eles têm de 25, quando é 35 metros quadrados, é grande. Então não se leva mais amigos para casa. Você sai do trabalho para o café. Se você quer aprofundar um relacionamento com alguém, existe até um quadrinho, não sei se vocês já viram, de uma pessoa que está no parapeito de uma janela, olhando para baixo, querendo se suicidar. E aí, alguém na janela, em vez de agarrá-lo e trazer para dentro, falou assim: você quer tomar um café comigo? E a pessoa sai do parapeito e entra na janela do futuro amigo, né? Então, esse café, e o outro lado é o uau, esse saiu da minha cabeça, tá? É o uns aos outros. O amar a Deus com todo o coração, toda a alma, toda a força e entendimento, me dá um uau. O uau é o uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Perdoai-vos uns aos outros. Né? Orai uns aos outros. E eu pensei, um café com uau. E aí, agora vamos passar rapidinho as fotos. Eu acho que tem fotos, né? O café, ele não se chama café uau, ele se chama café grão de mostarda, porque o reino de Deus é como a semente de um grão de mostarda. Ele começa pequeno, mas quando cresce, ele vira uma grande árvore e acolhe todas as aves do céu. E eu pensei em acolher, porque nesse ano sabático, eu vi que, conhecendo mais a mim, né, mais intimidade comigo mesmo, isso é muito importante, uma das grandes facilidades que eu tenho é acolher as pessoas. E essa palavra, acolher todas as aves do céu, acolher, eu me identifiquei muito. Eu gosto. Então, é isso. Então, nós quebramos aqui era a sala, ali era o quarto dos meus filhos. Quebramos o quarto dos filhos. E os filhos ficaram no nosso quarto, na nossa suíte.
E nós ficamos na parte do fundo da casa, que era área de serviço. Sim, temos um tanque de lavar roupa, um banheiro e o nosso quarto. É muito rápido para você lavar roupa. E aí foram meses de trabalho, fechamos a porta, onde era a porta virou parede, onde tinha janela virou porta, e então fizemos balcão, e uma sócia que foi de Deus, quando soube, falou, eu quero ser sua sócia, eu quero investir nisso. Então começamos, a Maria, o Mário, meu esposo, também meu sócio, Café Grande Mostarda, e ela investiu, então compramos a geladeira, a maquinaria é alugada, e aí a nossa garagem, ela virou parte também do café, e temos almoço, e o lema é, isso nós pegamos da Isabelle. A Isabelle foi a primeira pessoa a dar palestra lá no café, ela falou sobre sabor, humor e amor. É realmente um processo. As pessoas gostam de estar lá, se sentem acolhidas, se sentem amadas. Ah, esse é o nosso cardápio, o nosso café. É muito bom, hein? Esse aí é o amaretto. Nós temos licor de avelã, moca, shakerato. O nosso shakerato é único, porque depende do shake do meu marido. E só o meu marido tem o shake perfeito. Tem os cookies. E quando começamos, hoje o café... Sim, hoje o café está fechado porque nós estamos aqui, mas ficou fechado 7 dias úteis, mas Deus sabe que prioridades são prioridades. Quando nós começamos, era só até aqui, ampliamos um espaço do balanço e depois ampliamos, eu acho que a próxima foto. Esse é o espaço bistrô. Nós fomos acrescentando, ali tem ervas, né? Lavanda, alecrim, erva doce, tem citronela, tem aqui o Mário trabalhando, e tinha, eu acho que na outra foto, eu chamo espaço selva, porque tem, o anterior, tem samambaia, tem muitas orquídeas que amo. Esse daqui, os móveis, né? A Isabelle deve estar reconhecendo, as eras, e esse espaço também foi uma ampliação. Começamos com 15 lugares, estamos com mais de 43 lugares, e vamos ampliar mais, talvez, voltando daqui, já quebraram algumas partes e pintamos outras, e vamos ampliar para mais de 50 lugares. O bom é Deus confirmando. Por exemplo, um rapaz que quer ir para a Espanha, abrir um café também na Espanha, ele precisava de um tempo prático para fazer a conclusão da sua faculdade de gastronomia. Ele pôde fazer isso com a gente. A gente se sente muito bem de poder estar ajudando as outras pessoas para missões. Um outro rapaz fez um curso de barista, e ele precisava da prática. Ele tinha a teoria, ele fez na melhor escola lá em São Paulo, mas ele precisava de horas de prática, e ele praticou lá no nosso Café Grande Mostarda, e hoje ele já está na China. Ele teve um tempinho em Hong Kong, antes de entrar na China, mas ele já está lá. Sim, o café ajudou até a fazer casamento. Ministramos um casamento. Vê se pode, com 15 meses. O Márcio trabalhou conosco, e ele queria casar com a Harumi, e fizemos curso de noivos, e fazendo o curso de noivos, a noiva Harumi, eu quero esse mesmo Deus, né? Sem pressão, sem nada.
mas durante, e esse casal, eu acho que está indo agora para o Japão, né? Que mais? Caleb. Temos também uma refugiada, pediu refúgio lá no Brasil, e ela pôde trabalhar um pouco com a gente. Hoje ela está num curso, eu não sei como se chama aqui, é Jokun. Jokun é o mesmo, Jovens com uma Missão, e ela saindo diz que quer voltar a trabalhar. Tem outras fotos? Esse foi quando fizemos um ano, fizemos um sorteio de café, chá, o meu livro, orquídea, fez bastante sucesso lá. Essa é uma das clientes. O que acontece? Então, acolhemos as pessoas vêm normalmente e convidamos essas pessoas para um encontro no café no sábado de manhã. E os clientes vão. E convidamos palestrantes com especialidades. E, por exemplo, esse ano foi falado sobre mudanças. Mudança é um assunto universal. E como era em janeiro, todo mundo promete mudanças no começo do ano. Então, várias pessoas foram. E dessa vez nós falamos, na segunda vez, sobre decisão. Porque se você quer mudar, você tem que decidir. Você tem que ter coragem de seguir e permanecer na sua decisão. E então também é um assunto universal. E chamamos também outra psicóloga, psicoterapeuta, psicodramatista. E foi muito bom. Essa última vez nós estávamos em 20 pessoas no café, né? Eu queria estar, então, para terminar, estar desafiando vocês também. Em que caminhada essa foi a reunião no café? Em que caminhada você está? Onde está Deus? Ainda é superficial, né? Eu ouvi falar. Siga mais. Não, eu já tenho encontro com Deus. Eu tive Esther, tudo isso que você falou, eu já sei, eu já conheço. Eu também tenho intimidade com Deus. Ai, que bom, que bom. Muito feliz. Siga os sonhos de Deus para a sua vida. Mantenha tempo. Tempo, ele é tão importante. É o bem mais precioso sobre todas as coisas. Tenha tempo com Deus. Vamos orar. Bondoso Deus, muito, muito, muito obrigado pela tua igreja aqui em Portugal. Muito obrigado, Senhor, porque eles permanecem na tua palavra, eles seguem com confiança, com coragem. Senhor, que a intimidade que eles têm no quarto secreto contigo, faça com que eles saiam com determinação, eles saiam e façam os teus sonhos. Abençoa, Senhor, cada um deles, porque o Senhor, mais do que qualquer um, deseja essa intimidade e deseja transformar para mais ainda. Não se põe nenhuma luz embaixo da cama, mas é para brilhar. Ó Pai, abençoa, Senhor, a liderança dessa igreja. Abençoa, Senhor, os pastores. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor os colocou aqui. E que façam, Senhor, com alegria, todos os teus sonhos se realizarem. Em nome de Jesus. Amém.